Bom, nesse vídeo vamos falar um pouquinho das eleições do Barcelona, quem são os candidatos, quando vai acontecer, e tá dando o que falar. Polêmicas envolvendo Xavi, nome do Messi, tudo isso vai falar após a vinheta. Domingo, dia 15, no próximo domingo, dia 15, em Barcelona, definem o presidente que irá tomar posse no dia 1º de julho e fica de 2026 até 2031. O novo presidente ou reeleição de Laporta. É isso que será definido neste domingo, dia 15, em Barcelona. Né? Tinha alguns pré-candidatos, como por exemplo Marc Síria, né? e esses Xavier Villaruana. Existiam alguns pré-candidatos. Eu lembro que eu fiz aqui um momento Blaugrana, onde a gente falou o nome de todos os pré-candidatos. Mas eles precisam de um número X de assinaturas. E o Joan Laporta, ele conseguiu 8.170 assinaturas. E 7.226 assinaturas foram válidas. O Victor Font entregou 5.144 assinaturas. 4.440 foram válidas. E aí, o mínimo exigido são 2.337. Então, tanto o Laporta quanto o Victor Font conseguiram um número suficiente de assinaturas. O Marc Síria, né, que conseguiu apenas válidas 2.247 assinaturas, o Javier Villaruana e pré-candidatos não conseguiram um número de assinaturas suficientes. Por isso, Joan Laporta e Victor Font decidem as eleições. Joan Laporta e Victor Font foram aqueles que conseguiram um número de assinaturas ok, e por isso os dois concorrem às eleições. E tem dado muito o que falar essa disputa entre Joan Laporta e Victor Font. O Joan Laporta já derrotou o Victor Font quando o Joan Laporta foi eleito em 2021. E agora o Joan Laporta, em busca da sua reeleição, agora em 2026 até 2031, vai novamente contra o Victor Font. E o Joan Laporta e o Victor Font tiveram até debate e tá dando o que falar, muitas declarações, alfinetadas, provocações, e a gente vai falar um pouquinho delas aqui. O Xavi, mais recente ex-treinador do Barcelona, o segundo treinador da era Joan Laporta, porque foram 3 treinadores na era Joan Laporta. O Koeman, que não foi contratado pelo Laporta, mas que esteve quando o Laporta foi eleito. O Xavi, esse sim foi contratado pelo Laporta, e o Hansi Flick. O Xavi anunciou apoio ao Victor Font. O Xavi já tirou fotos com o Victor Font, deu declarações apoiando o Victor Font. E olha algumas declarações que o Xavi deu. O Xavi chegou a dizer que ele sabe que o período dele como treinador do Barcelona acabou. Ele acredita que não vai voltar mais. E aí o Xavi falou sobre o retorno de Messi. O Xavi disse assim, em janeiro de 2023, depois da Copa do Mundo, falei com o Léo, no caso Messi, e ele me disse que estava animado para voltar. Conversamos até março e eu disse que, quando ele me desse o ok, avisaria o presidente, porque esportivamente funcionaria perfeitamente. O Xavi falou. E o Xavi também disse que as negociações chegaram a avançar e chegaram a ter negociações contratuais envolvendo o pai do jogador e que teve aprovação da La Liga. E aí o Xavi disse assim, o presidente Laporta negociou o contrato com o pai do Messi e tínhamos o sinal verde de La Liga, mas foi o presidente quem desistiu. Ele me disse que se Messi voltasse, poderia haver uma guerra com ele. A verdade é que Léo, no caso Messi, não voltou porque o presidente Laporta não quis. Olha o que é pesada essa fala do Xavi. O Xavi disse que o Messi só não voltou porque o presidente Laporta não quis. E aí o Xavi ainda acrescenta isso. É mentira dizer que foi por causa de La Liga, ou que Jorge Messi, no caso o pai do Messi, pediu mais dinheiro. Foi o presidente e sua equipe que disseram que não podiam permitir. Laporta tem todo o poder e acreditava que Messi lidaria mal com isso. Cara, olha só as falas do Xavi. Então o Xavi diz que o Messi queria voltar ao Barcelona, que ele tinha conversado com o Messi, que eles já estavam tendo negociações avançadas com o Messi, com o pai do Messi para ver esse retorno, isso em 2023, pós-Copa do Mundo. E que o Messi só não voltou porque porque o presidente Joan Laporta não quis. Mas calma, que toda moeda tem os dois lados, né? A reação do presidente Laporta veio rapidamente, ele afirmou estar surpreso com
com essa declaração, e obviamente que o Juan Laporta rebateu, né? O Juan Laporta sustentou a ideia de que foi o próprio Messi que decidiu não retornar ao Barcelona e ir para o Inter Miami. Inclusive, o Laporta falou, né? Assim, olha só o que o Laporta disse. Ele relaxou e não conseguiu equilibrar sua vida familiar e profissional. Ele disse que nosso time não seria competitivo na Europa, isso sobre o Xavi. Ele estava constantemente insatisfeito com o elenco que tinha. Isso é verdade, tá? Em relação ao Messi, em 2023 enviei o contrato a Jorge Messi, que foi muito educado, e em maio ele disse-me que não era possível porque estaria sob demasiada pressão aqui e preferia ir para o Inter Miami. E eu disse-lhe que respeitava essa decisão. Ok? Ainda só para finalizar aqui do Xavi, o Xavi disse assim, ó, o presidente Laporta se livrou de mim, sem dizer a verdade. Foi condicionado por uma pessoa acima dele, que é Alejandro Echevarria. Quem realmente me tirou do cargo foi ele. O Xavi diz muito que que o Alejandro Echevarria manda no clube e não é o Laporta. Tá, vamos lá. A versão do Xavi é que o Messi só não voltou porque o Laporta não quis. Que o Xavi tinha conversado com o Messi, que eles estavam em negociações com o Jorge Messi, que estava tudo certo, tudo avançado, mas o Laporta não quis porque, enfim, por ele ser o presidente, como o Messi ia lidar com isso, pela autoridade que o Laporta tem. Essa seria a versão que o Xavi disse, que o Messi não voltou porque o Laporta não quis. Mas o Laporta, surpreso, disse que não foi bem assim. O Laporta confirmou que levou ao Messi, o Jorge Messi, os papéis, estava tudo encaminhado, mas em maio o Jorge Messi disse que não era possível o Messi voltar. E que o Lionel Messi preferia ir para o Inter Miami. Então, não é porque o Laporta não quis, segundo a versão do Laporta. Outra coisa que o Xavi diz também é que não era verdade que a La Liga não havia permitido. Só que o presidente da La Liga se pronunciou. O presidente da La Liga disse que a primeira divisão espanhola não tinha dado sinal verde para que o acordo fosse concretizado. Então o Xavi diz que é mentira que a La Liga não tinha dado sinal verde, mas o presidente da La Liga diz que a La Liga tinha sim falado que não daria sinal verde. Então o Xavi diz que é mentira, mas o presidente da La Liga diz que é verdade. Diz que a La Liga não tinha dado sinal verde, que a La Liga não tinha permitido. Então olha só o Javier Tebas ainda se pronunciando sobre. O Xavi diz que o Messi só não voltou porque o Laporta não quis, porque o Laporta achou melhor não, o Laporta desistiu, expressão que o Xavi usou, mas o Laporta diz que foi o Jorge Messi que avisou que não seria possível, que o Lionel Messi, devido à pressão demasiada que ia ter, voltaria para o Inter Miami, iria para o Inter Miami e não voltaria para o Barcelona. Tá? E aí, o Xavi ainda diz, olha só esse trecho aqui, ó, o presidente se livrou de mim, sem dizer a verdade. Cara, e que foi condicionado, né, por pessoas. Assim, primeiro ponto, tá? A gente que acompanhou aquela temporada, tá? O Xavi, ele vem numa coletiva, depois daquela derrota pro Villarreal, pro 4-3 no Olímpico de Montjuic, e ele fala na coletiva, a partir do final dessa temporada, eu não serei mais treinador do Barcelona. Eu não serei mais treinador do Barcelona. O Xavi fala isso na coletiva. E os repórteres perguntam se poderia voltar atrás, o Xavi diz umas 3, 4 vezes, não tem retorno, não tem volta. Aí perguntam por quê? Porque é o melhor pro clube. Então ali o Xavi estava se demitindo. O Xavi colocou publicamente o cargo dele à disposição. Só que depois disso, é verdade que o Barcelona evolui, é verdade que o Barcelona passa bem do Napoli na Champions, o Barcelona, mesmo eliminado do PSG, tem um final de temporada muito bom, chega até perto de um título de La Liga, só que o Laporta decide no fim da temporada, até por ter o Flick no mercado, o Flick aparecendo bem, inclusive interessado em assumir o Barcelona, o Laporta decide não continuar com o Xavi. Eu só acho que o Laporta errou naquele momento ali, porque poderia ter sido mais claro mesmo com o Xavi. Só que é importante dizer que o Xavi, ele quis sair. Lá no meio da temporada o Xavi disse que ele ia sair. E o presidente, que é presidente, já vai pensar no futuro do clube. Eu acho que o Xavi é um ídolo do clube, o Xavi está entre os maiores jogadores da história do Barcelona. Tem uma mesa ali que tu tem Puyol, Xavi, Iniesta, Messi, Pedro, Fábregas, Puyol, né, eu já falei, né, Piqué, Valdés, Cruyff, Suárez, o MSN, né. Aí alguns vão discutir se o Neymar é muito ídolo do Barcelona ou não. Ronaldinho, Eto'o, os maiores jogadores do Barcelona, o Koeman como jogador, não como treinador, tá louco, mas como jogador, Cruyff, os maiores jogadores em Busquets, nomes do Barcelona que marcaram a época. Pra mim,
O Xavi, junto com o Iniesta e com o Busquets, fizeram o melhor trio de meias da história do futebol espanhol, que o futebol espanhol já viu, que a La Liga já viu, que o Barcelona já viu, que o mundo já viu. Tá? Fizeram o melhor time, o time mais bonito da história do futebol. O Xavi, eu gosto muito dele, gostava muito de ver o jeito de jogar, acho muito parecido com o Pedri. Tá? Eu sei que o pessoal assemelha mais o Pedri ao Iniesta, mas eu acho que o Pedri é mais parecido com o Xavi. O Xavi era um maestro em campo, eu gostava muito de ver ele jogar. Quando eu comecei a torcer pro Barcelona, o Xavi tava e, cara, eu gostava muito de ver o Xavi jogar, era um gênio, um maestro. E como treinador também, eu acho que o Xavi ele recuperou a La Liga do Barcelona, tinha tudo para dar certo, pareceu que ia dar certo. Uma coisa que o Laporta falou na sua declaração e é verdade, o Xavi contestava muito o elenco. O Xavi reclamava do elenco e dizia que o Barcelona não tinha condições de disputar na Europa. O Xavi veio várias vezes em coletiva dizer que o Barcelona não tinha capacidade de disputar no futebol europeu, inclusive com o Real Madrid, o que não se tornou verdade quando o Flick veio, tanto que o Barcelona tem tido 2 anos aí de soberania sobre o Real Madrid, nos títulos e no duelo direto também, perdendo só um clássico em 2 temporadas de uns 5, 6 aí que já teve o Flick tendo um total invencibilidade. O Laporta também chegou a cutucar, né, dizer que o Xavi tá meio bravo porque o Flick tem o mesmo elenco que o Xavi, e não é mentira. Inclusive, tem jogadores que com o Flick estão muito bem, como por exemplo o Rafinha, que estava descartado pelo Xavi, né? Pelo Xavi o Rafinha estava fora do Barcelona. E com o Flick estão bem, isso deixa o Xavi irritado. E realmente, o Xavi reclamava do elenco, o Xavi estava descartando o Rafinha estava quase indo pro Al Hilal. Então, nada disso é mentira. Eu gosto muito do Xavi, só que eu acho que tem uma coisa que talvez seja verdade. O Xavi, ele tem boas ideias técnicas, mas ele não soube ser o gestor de elenco, então por isso ele não foi um treinador completo pro Barcelona. Talvez os caras não entendiam o que ele queria passar, ele tinha boas intenções, mas não sabia gerir. O Rafinha estava fora do Barcelona com ele, o próprio Rafinha já falou isso. Então, ele não sabia gerir, faltou isso pro Xavi. E o Xavi é um ídolo, pra mim ele não vai se queimar. Com muitos torcedores do Barcelona ele já se queimou, mas eu tento separar, sabe? Vamos ficar com o Xavi jogador. O Xavi decidiu apoiar o Victor Fonte. Pra mim ele não vai se queimar, mas com muitos ele se queimou. Mas eu acho que o Xavi tá só inviabilizando o retorno dele pro Barcelona um dia. Se queimando com essa atual gestão do Barcelona, que é a gestão mais vencedora aí, que é a gestão do Juan Laporta. Sobre os dois agora, né? A gente tem de um lado o Juan Laporta e o Victor Fonte. Do lado do Victor Fonte é usado muito o nome do Messi, né? A gente vê muitos argumentos do Victor Fonte contra o Laporta. É que o Messi podia ter voltado, que o Messi não voltou, que ele não quis trazer de volta o Messi. Pareceu o Victor Fonte usando a imagem do Messi em muitos momentos. O Laporta já tem essa imagem de tentar trazer tudo que fez durante esse período que ele ficou como presidente, o trabalho que ele fez. No início era o Matteo Alemany, agora é o Deco, junto com ele ali. E ele tenta mostrar isso, ele até chegou a lançar um livro, Como Reconstruirmos o Barcelona, e aí ali ele explica tudo que ele fez financeiramente, acordo com name rights, né, ou a reforma do Camp Nou, e aí ele tenta defender isso e dizer que quer manter essa ideia. Teve até uma questão muito interessante que aconteceu, que o José Maria Bartomeu, né, aquele ex-presidente do Barcelona, que aconteceu tudo o que aconteceu, apoia o Victor Fonte, manifestou apoio ao Victor Fonte. O Laporta até brincou, não me surpreendo que o Bartomeu apoia o Victor Fonte, porque eles são parecidos. Cara, analisando, eu não vou puxar pra nenhum lado, acho que não tem nenhuma necessidade de fazer isso, mas, cara, se tu for analisar proposta por proposta, lado por lado, e uma vez que o Laporta é o maior presidente da história do Barcelona, é um presidente vencedor, como foi no seu primeiro mandato, é o presidente que trouxe o Ronaldinho, é o presidente que está salvando e erguendo o Barcelona, tu pode até não querer que o Laporta se releve, tu pode querer que o Victor Fonte assuma, mas o Laporta fez uma grande gestão e isso é inegável. Eu não vi o Victor Fonte ser um adversário forte pro Laporta, cara. Não vejo o Victor Fonte como um adversário forte, sabe? Com bons argumentos, convencendo o pessoal de que ele é melhor. O que o Victor Fonte tá usando? Messi. O que o Xavi tá usando para defender o Victor Fonte? Messi. Cara, o Messi não vira, o Messi... Tipo, o Barcelona tem que ter uma vida após isso. Eu não tô dizendo que o Messi é o maior jogador da história do Barcelona, é o meu jogador preferido na história do futebol. Só que eu acho que tá raso, entendeu? Ser presidente do clube é mais do que isso. O Laporta mostrou que é mais que isso. Eu acho que o Laporta vai ganhar, tá? Só que eu acho que não vai ser com a goleada que ele ganhou na primeira vez. Eu acho que o Victor Fonte vai fazer uma frente pro Laporta, principalmente porque tem Xavi, e tem muita gente que não gosta de muitas coisas que o Laporta fez. Tem muita gente que não concorda. Eu disse que eu acho que até que o Laporta não agiu bem na saída do Xavi, acho que poderia ter sido um pouquinho mais transparente. Então essas coisas podem pesar. Agora é ver o quanto isso vai pesar, né? Eu acho que o Laporta é favorito, tá? Eu acredito que o Laporta até ganhe. Mas vamos ver.
As eleições são domingo, se a gente já tiver alguma definição no vídeo pós-jogo a gente traz aqui, tá bom? Tamo junto, valeu.